Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia, e hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos, que fazem parte da última classe de moléculas que nós vamos estudar durante esse ano com vocês. Então, quem são esses ácidos nucleicos? Bom, vocês já devem ter ouvido falar de DNA e RNA. São quimicamente ácidos, por isso ácidos, e originalmente foram encontrados no núcleo das células, por isso a gente chama de ácidos nucleicos. E como DNA e RNA são as siglas em inglês, em português você também pode encontrar como ADN, ácido desoxirribonucleico, que é a mesma coisa que DNA, e ARN, ou ácido ribonucleico, que é a mesma coisa que RNA. Então o que eles têm em comum? Eles são polímeros, assim como as proteínas. Lembram que eram formados por pedacinhos que se repetiam? Pois é, no caso dos ácidos nucleicos, eles também são poliméricos. Só que a unidade que se repete é diferente. Aqui então eu tenho uma representação de um ácido nucleico e aqui eu tenho aquilo que se repete, o nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele é formado por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Se o açúcar for uma desoxirribose, então estamos falando de uma molécula de DNA. Se o açúcar for uma ribose, estamos falando de uma molécula de RNA. E a base nitrogenada pode ser citosina, timina, se for um DNA, uracila, se for um RNA, adenina e guanina. Qualquer uma dessas bases pode ser nessa região aqui. Tenho aqui um modelinho para mostrar para vocês. Esse modelinho aqui, ó. Aqui eu tenho então o açúcar, aqui esse quadradinho, o fosfato está marcado aqui nesse redondo, e aqui a base nitrogenada. Então este aqui seria um monômero de um ácido nucleico qualquer. Este monômero, que é um nucleotídeo, pode se ligar a um outro nucleotídeo, formando então dois nucleotídeos juntos. Então temos aqui dois nucleotídeos. E eu posso ter um outro nucleotídeo ligado aqui atrás, e por aí vai, até formar uma molécula gigante. O que pode mudar é que, em algum momento, o nucleotídeo que entrar aqui pode ter uma base nitrogenada diferente. Uma outra característica importante é que cada base nitrogenada tem uma característica química muito diferente, como a gente pode ver aqui nesse quadro. E cada base nitrogenada se liga a uma outra base nitrogenada. Olha só, como está marcado aqui. Uma guanina pode ter até 3 ligações de hidrogênio e ela sempre vai se ligar com uma citosina, que é marcada em C. Então, percebam aqui, de um lado eu tenho uma guanina, do outro lado eu tenho uma citosina. Entre as duas tem 3 ligações de hidrogênio, 3 pontes de hidrogênio entre esses dois nucleotídeos. Agora, se de um lado eu tiver uma timina, do outro lado eu tenho que ter uma adenina, porque as duas têm 2 ligações de hidrogênio só, como está marcado aqui neste esquema. Adenina fazendo 2 ligações de hidrogênio com uma timina. E com isso, acabo tendo então a formação de uma molécula grande com 2 cadeias, sempre ligando guanina e citosina com 3 ligações e adenina com timina, sempre com 2 ligações. Vejam só, aqui eu tenho então um nucleotídeo de um lado, 2 pontes de hidrogênio e um nucleotídeo do outro lado. Vou continuar montando aqui para a gente poder ver. 2 horas depois. Todos eles ligados, eu tenho meu polímero aqui, meu DNA. Então vejam que eu tenho 2 fitas, uma de um lado e outra do outro lado. Essas fitas estão ligadas de uma maneira covalente, ligadas de verdade uma com a outra. E aqui no meio tem uma ligação de pontes de hidrogênio. E aqui então tem a molécula de DNA, responsável pela herança genética e podendo conter vários genes dentro dessa sequência de bases nitrogenadas. Uma molécula de RNA é uma molécula que
além de ter um açúcar como ribose, como a gente falou lá atrás, ela é fita simples, não tem a outra fita pareando aqui com ela. O motivo para que a molécula de RNA não forme uma segunda fita aqui pareando com ela é assunto para química orgânica, então foge completamente do assunto dessa aula. O importante é vocês saberem que fita simples eu tenho RNA com ribose como açúcar e uracila como uma das bases nitrogenadas, enquanto que eu tenho DNA, duas fitas, tendo timina como uma das bases nitrogenadas possíveis, fazendo a ligação entre as duas fitas. E nós temos três tipos de molécula de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. Nós vamos falar nessa aula do mensageiro. Os outros dois a gente fala em outras aulas, certo? E aqui eu vou entrar num detalhe que é conhecido como dogma central da biologia molecular, outros nomes parecidos, mas na verdade acaba sendo como que essas moléculas são produzidas. A molécula de DNA ela é capaz de se autoduplicar, ou seja, a partir de uma molécula de DNA ela consegue se copiar, fazendo cópias dela indefinidamente. Mas elas também podem fazer a transcrição, ou seja, copiar uma parte dessa molécula de DNA em uma molécula de RNA, copiando parte das informações. Esse RNA, então, é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro pode ser traduzido e formar uma proteína depois. Os processos de transcrição e tradução vão ser vistos depois, lá no terceiro ano, quando a gente vai falar de genética, da parte mais detalhada desse processo todo. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é isso, que a molécula de DNA ela consegue se autoduplicar, fazer outros DNAs e também gerar RNA a partir da cópia de algum pedaço de DNA. Então, como é que uma molécula de DNA consegue se duplicar, consegue se autoduplicar? Entendam que uma molécula de DNA é uma molécula comprida, com um fio muito comprido. E ela não fica assim parecendo uma escada, ela fica normalmente torcida. Então, para duplicar, a primeira coisa que tem que acontecer é ela destorcer, ficando então reta. Depois disso, essas pontes acabam sendo quebradas. Então ela acaba se separando e abrindo então como duas fitas. Tá? Ao se abrir, ele expõe as bases nitrogenadas de novo. E ao fazer isso, eu consigo então fazer uma cópia perfeita do que está aqui. Então eu consigo copiar esta molécula aqui a partir desse molde que está do outro lado. Então vejam só, aqui eu tenho uma timina e aqui uma adenina. E aí eu consigo colocar aqui uma outra timina. Depois eu tenho aqui uma citosina. E aí eu venho e coloco uma outra citosina aqui. E ligo com esse lado de cá. E aqui eu consigo fazer uma outra, aqui uma guanina. E aí consigo colocar uma citosina do outro lado. Acabo tendo uma nova fita de DNA copiando a fita antiga, sendo idênticas. O processo acaba acontecendo com a molécula inteira, gerando então duas moléculas de DNA a partir de uma. Essa outra fita também é copiada, gerando, portanto, duas fitas no final de DNA. Vamos olhar isso com mais detalhes. Então vejam esse esquema que tem aqui
no slide. Aqui tem então a molécula toda torcida. A primeira coisa que acontece é uma enzima, que é essa topoisomerase, que vai fazer com que a molécula então se destorça. Depois eu vou ter uma outra enzima que vai quebrar as ligações aqui no meio, ou seja, vai separar a molécula. E depois disso tem uma outra enzima, a DNA polimerase, nesse caso que eles estão chamando de ADN polimerase, que vai ser a enzima que vai olhar para qual é a ligação que está aqui e ir colando os nucleotídeos que correspondem à ligação que precisa ser colocada aqui. Uma vez feito isso, essa molécula nova ela vai se torcer de novo, formando uma nova molécula de DNA. Com a outra fita acontece algo semelhante. Eu também tenho a ligação dos nucleotídeos, só que numa ordem inversa. Então vejam que, enquanto na fita de baixo eu acabo tendo uma ligação que vai seguindo a fita, a outra fita acaba sendo de trás para frente, mas no fim acaba tendo então duas moléculas idênticas de DNA. Eu não vou entrar em detalhes aqui como que o RNA é feito, porque a gente vai entrar em detalhes sobre isso lá na frente quando a gente for falar de síntese proteica. Mas a ideia é mais ou menos essa. Eu acabo tendo uma cópia do DNA feita por um processo muito parecido. Então, como eu disse, o DNA é uma molécula muito comprida. E como é que eu guardo uma molécula dessa dentro da minha célula sem que ela embarace, sem que ela fique enroscando ou dando um nó uma em cima da outra? Então imagina o DNA como se fosse um grande fio, um grande cadarço, com metros e metros de tamanho. Se a gente guardar ele de qualquer jeito, ele acaba dando um nó, acaba enroscando nele mesmo. Então eu tenho uma maneira de guardar esse DNA muito peculiar. Olha só. Então aqui, marcado em 1, tem o DNA do jeito que eu mostrei para vocês aqui, com esse esqueminha. Se a gente for dar um zoom, a gente pode aproximar esse DNA de um fio. E aí esse fio acaba sendo enrolado em algumas proteínas, formando os nucleossomos, ou essas bolinhas como a gente está vendo em 2. Uma vez feito isso, ele pode ainda enrolar em cima dele mesmo, formando o que está marcado aqui em 3, que é uma cromatina mais condensada. Então ele acaba se compactando, enrolando em cima de si mesmo, dezenas e dezenas de vezes, compactando, ou seja, diminuindo de tamanho, até chegar num formato que a gente consegue guardar ele muito melhor, sem que ele embarace, sem que ele estoure, formando então um cromossomo, como a gente consegue ver no microscópio. Nós vamos voltar a falar desse formato aqui condensado quando a gente for falar da divisão celular ou da reprodução celular. Isso vai ser daqui a pouco. Então é isso, gente. Essa é a aula de hoje sobre ácidos nucleicos e a condensação do DNA. Eu espero que vocês tenham gostado. Não fiquem com dúvidas para vocês. Vamos tirar as dúvidas pelo Discord, pelo e-mail, pelo Moodle. Obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos na próxima aula. Obrigado, abraços, tchau!